Fala moçada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para falar sobre o livro 1984 de George Orwell. E por que este livro, né? Então, assim, primeiro, porque eu gosto, né? É um livro, para mim, mistura várias coisas que eu gosto. Mistura política, ação, aventura. A gente tem um pouco de romance ali também, né? Mas de qualquer forma é muito interessante, né? Porque é um livro escrito em 1949, né? Há 60 anos lá atrás. E de qualquer forma é um livro que é referência até hoje, né? E inclusive de vendas, né? Se a gente vem aqui no site da Amazon, esse livro é gravado no dia 25 de agosto de 2020. Ele está aqui figurando, né? Eles falam lá que é atualizado por hora, né? Então é um livro ali que está em terceiro lugar, né? Se a gente vem no Publish News, que é um outro site, né, que mostra aí sobre livros aí e tal. Publish News está mostrando ali, né? Eles mostram uma parcial de várias editoras, várias livrarias e tal. E a gente vem aqui em 2020, 1984 está lá, quinto mais vendido aí, 17 mil vendas no meio digital. Considerando que é um livro que tem muita falsificação aí em e-book e tal, é uma quantidade razoável, né? Se a gente for comparar aí que ele está figurando aí com livros mais recentes. Beleza, galera? Então é isso. Então a gente vai aqui começar a navegar, né, nessa história fascinante aí de 1984. Eu vou fazer, né, vamos dizer assim, um caminho longo com vocês, então sem muita pressa. Então, nosso objetivo aqui é falar tudo sobre o livro, né? Então a gente começa por quem? Pelo autor, né? Para a gente entender o que estava acontecendo lá na década de 40 na Europa, né? Então, o Eric Arthur Blair é o pseudônimo, né? Então, quem é esse camarada? Ele nasce na Índia, né? Então, ele era indiano. A Índia ainda era considerada uma colônia britânica, né? Então, e ele era filho de inglês, né? Então, vamos dizer assim, ele era um cara que era, de certa forma, privilegiado, né? Nascido numa colônia, mas era filho de inglês, né? Então, ele era de uma classe média decadente, então ele acabou tendo dificuldade, né, em ter a sua formação aí profissional, porque a sua formação universitária, porque por mais que ele estudou, né, ele estudou em escolas elitistas, ele não chegou a conseguir entrar em universidade, né? Não teve boas bolsas de estudo e não teve boas notas também em seu boletim. O Eric Arthur Blair, outras questões pitorescas da sua vida, né? Ele tem a experiência então de entrar na polícia do Império em Myanmar, né? Que é o sul da Ásia, ali um pouco próximo da Índia. Ele teve dengue, né? Então isso fez ele retornar à Inglaterra. E ele sempre gostou muito, né, da carreira de ser escritor, de escrever, embora não teve reconhecimento aí durante a sua vida. Um outro fato interessante, Eric Arthur Blair foi, né, ele, por mais que muito hoje em dia ele é ligado, né, dizendo, Revolução dos Bichos em 1984 é uma crítica ao socialismo, uma crítica, vamos dizer assim, entre aspas, à esquerda. Não apenas, né? Pode ser, mas na verdade são críticas a formas e regimes autoritários, né? Então ele lutou, né, na Guerra Civil Espanhola ao lado dos socialistas, né? Ele tomou um tiro lá e aí ele retornou à Inglaterra e onde ficou lá até sua morte em 1950, né? Apenas um ano após a publicação lá do seu de 1984. Então a gente pode entender que ele foi um cara crítico ao autoritarismo, né? Então, a Guerra Civil Espanhola, ele lutou de forma contrária lá ao Francisco Franco, né? Que foi o ditador lá que ficou
bom tempo na Espanha. Então, galera, é um livro que é publicado que nós estamos em 1949, nós estamos no período pós-guerra, né? Então, a gente aqui, para a gente observar nas nossas anotações, 1984, né? Então, esse primeiro trecho aqui, né, é referência aí ao que de fato nós vivemos no período. Então, é uma ficção que é publicada no ano de 1949, né? Ela retrata um pouco ali daquela tensão Guerra Fria, né? A gente teve ali o fim dos governos nazista e fascista também, mas por outro lado a gente tem o stalinismo lá na União Soviética e tem também uma tensão mundial, que a gente vai ver ali que o livro, né, o contexto do livro, é como se ele continuasse ali uma espécie de uma terceira guerra mundial, né, em 1984. Beleza? Então ele traz toda essa tensão aí que se vive nesse período, né, para o seu livro 1984. E aqui, galera, para a gente entender o livro, né, então aqui vai ser uma espécie de um guia, né, agora sem spoiler ainda, né, então vamos lá. Então, galera, para a gente entender o livro, é importante a gente pensar que o livro é narrado, né, por uma figura, né, chamado de Winston, é o personagem principal. Winston, ele tá lá no ano de 1984, ele vive em Londres, né? Mas lá no livro ele se refere, é como se Londres tivesse localizado na Oceania, né? Então ele faz referência a Londres, Inglaterra e tal, mas o livro ele traz aí, ele é dividido em três potências, né? Então a gente tem a Oceania, que é onde está localizada a Inglaterra, a Eurásia e a Lestásia. Eu tenho um mapinha no slide seguinte que eu vou mostrar para vocês como organizar aí, né, do ponto de vista. Isso para mim no início foi meio confuso, né? Então o livro eu gosto muito dele, mas ele traz alguns tópicos que para quem vai ler pela primeira vez pode achar. E muita gente já me falou isso, né? Alguns alunos me falaram: professor, eu achei meio chato o livro, mas ele pode parecer um pouco confuso no início, mas depois que você vai ver, não é à toa que é um dos livros, assim, além de a gente ver a questão comercial do livro, né, um livro muito vendido, e eu particularmente gosto muito, gosto de compreender muito, né, porque eu acho que é um livro muito atual, né, porque fala muito sobre a sociedade de controle. Então a gente tem um mundo dividido em três potências, né, é uma sociedade do controle absoluto. Tudo que você faz, tudo que as pessoas fazem, né, elas estão sendo vigiadas pelo governo, né, por uma entidade superior. Né? Então é uma chamada sociedade do controle absoluto. E quem é que controla, né? No caso, a Oceania, que é onde o nosso personagem principal, Winston, vive. Né? Essa sociedade, né, ela é controlada pelo chamado Ingsoc. Ele em nenhum momento lá ele fala, né? Mas a gente sugere aí que ele estava falando sobre tipo Inglaterra socialista, seria alguma coisa referente a isso, né? Por isso que muita gente quer acusar e tal, dizer que ele liga o socialismo à questão do autoritarismo, né? Mas enfim, é um detalhe que a gente pode considerar, mas não é tão absoluto assim também. Então tá, beleza. Então, Ingsoc, né? Ingsoc, quem é Ingsoc? É quem controla o governo da Oceania. A gente pode dizer que seria uma espécie de um partido político, né? Então, ele não chega a dizer claramente que é um partido político, mas a gente tem essa ideia, né? A partir daí a gente tem uma figura, né? Uma pessoa. Quem é o cara que controla o Ingsoc? É o grande irmão. Então aqui a gente tem a figura do Big Brother, né? Muitos até lembram que Big Brother aí é uma forma de você fazer referência a um dos principais reality shows aí da atualidade, né? Então é o líder que representa a força do governo, o grande irmão. E aí nós temos algumas classes sociais, né? Como é que se organizam as classes sociais dentro do universo de 1984? Nós temos o partido interno, né, que seria no caso a classe alta, os dirigentes, as pessoas
que mandam, né, dentro tem um poder político e mantém esse controle social. Nós temos o partido externo, né, que no caso é composto pela classe média e pelos burocratas. E o Winston, né, nosso personagem, ele faz parte do partido externo. E ele vira e mexe, ele reclama, né, que o partido externo tem é exercido sobre o partido externo um controle muito grande. Diferente, ele fala da prole, né? A prole, que no caso é a classe baixa, os trabalhadores braçais, eles até falam que o governo, né, não cobra tanto essa obediência, essa fiscalização social sobre a prole, né, sobre a classe baixa e trabalhadora. Então nós temos essas três classes sociais: o partido interno, o partido externo e a prole, beleza? E aqui, galera, o nosso mapa mundi, né? Então a gente tem aqui onde está localizado, né, a Inglaterra, né, a gente conhece aí como a Grã-Bretanha, e aqui nós temos toda a Oceania. Tá vendo isso daqui que está de laranjinha? É a Oceania. Isso daqui de roxo é a Eurásia. Esse território em amarelo é o território disputado, né? E a Lestásia é esse territóriozinho de azul, vamos dizer assim. E aí, galera, para a gente então terminar essa primeira parte, né, para o vídeo não ficar muito grande, já estou enrolando um pouco, né, nós temos aqui os personagens principais. O Winston Smith, né, o Winston Smith, quem é ele? Ele é o narrador, né, ele que narra. Ele lá aparenta ter seus 50 anos, ele mexe, fala que ele é muito fraco, né, meio magricela e tal. Ele fala muito de escassez, né? Então ele reclama muito de escassez no livro, que as coisas não estão muito boas lá na Oceania e em Londres, né? Ele é um funcionário público, né, membro do partido externo. Ele trabalha no chamado Ministério da Verdade, né? O que seria esse Ministério da Verdade? Já já vocês vão saber, né? Então a função dele, olha que doideira. A função do Winston é reescrever o passado de acordo com os interesses do partido, né? Ele trabalhava lá no que se chamava Departamento de Registro. Ou seja, de acordo com os interesses do Ingsoc, do governo e do grande irmão, o Winston era o cara que mudava, né, a história, mudava o passado. Olha que doideira. Beleza? A Júlia, quem é a Júlia, né? A Júlia aqui vai rolar, né, dando um spoiler já. Né? A Júlia rola um flerte aí com o Winston, né? Então é a parte aí legal, a parte amorosa nessa história. A Júlia é bem mais nova do que ele, né? Tem 27 anos. Ela é membra, né? Foi mal, errei a questão de gênero aí. Mas beleza. Ela é membro do partido externo, também faz parte da chamada classe média, da burocracia. E ela, no início, ela seguia insistentemente o Winston, né? Até declarar o seu amor por ele e viverem um romance. Ela trabalhava no departamento de ficção, ou seja, o departamento de ficção é ligado ao Ministério da Verdade e é onde ela era responsável por criar histórias, né? Tipo novelas, por exemplo, já que tudo era controlado pelo Estado, né? Pelo governo. A Júlia que escrevia as histórias lá e tal, enfim, departamento de ficção. Esse camarada aqui, o Parsons, né, é uma história muito curiosa. Ele é um vizinho, né, do Winston e colega de trabalho também, né? Ele é um cara que obedecia cegamente às orientações do partido, né? É o chamado cara, o fanático cego, né? O Winston é um cara que ele é um cara mais rebelde, né? Vamos dizer assim, pelo menos mentalmente, né? Já que o grande irmão exercia um controle absoluto sobre as pessoas, né? O Winston, nós vamos falar sobre isso depois. O O'Brien é um cara, é um membro do partido interno, ou seja, da classe alta, e ele é o chefe do Winston, né? Chefe do Winston. E por fim nós temos aí o grande irmão, a figura do grande irmão, líder do partido. Beleza, galera? Então esta é a introdução aí ao livro, né? A gente vê as motivações do livro 1984. Nós vemos o contexto, né? E também vemos aí os personagens.
Beleza, moçada? Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre mais detalhes, curiosidades e sobre o enredo também desta obra muito interessante da literatura mundial. Valeu!